Olá, sejam bem-vindos ao meu canal de obras. Eu sou o Wesley e hoje eu vou te mostrar o que a gente construiu com 220 mil. Sim, hoje a gente vai fazer um vídeo especial e a gente vai aproveitar para fazer um tour na obra. Então a gente vai tirar esse fundo verde aqui e a gente vai entrar na nossa obra. Então vem comigo. Normalmente quando a gente faz os vídeos aqui do canal, a gente sempre mostra lá a parte dos fundos. Isso porque a parte da frente ela é meio zoneada. Isso porque a gente tem aqui nossa casinha de materiais e também o nosso portão. A gente optou por não fazer um muro da frente no momento. Isso porque é uma questão estratégica. Inclusive eu fiz um vídeo sobre o porquê que a gente fez a casinha de materiais logo aqui na frente. E vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. E pra gente dizer o quanto que a gente gastou na obra, a gente precisa tirar alguns valores. A casinha de material a gente gastou em torno de R$ 1.270. Para cortar o terreno, que o terreno era desnivelado, a gente gastou R$ 3.620. E na parte dos muros, que são muros de arrimo, a gente gastou R$ 23.316,91. Fora isso, nós optamos também para fazer a nossa cisterna. Então, antes mesmo da gente começar a fazer um muro, começar essa estrutura, a gente fez a cisterna. Se você quer entender o porquê que a gente optou por fazer isso logo no início, também fiz um vídeo sobre isso e vou deixar aqui em cima também lá na descrição. Que tirando esses valores, a gente gastou aí R$ 32.882,51 só nessa fase inicial. Com isso, né, o total que a gente gastou até esse momento foi R$ 218.296,56. Tirando esses 32 mil, a gente gastou então só na construção da casa R$ 185.414,06. A casa, para quem ainda não conhece, é uma casa de 125 metros quadrados e a gente já fez dois vídeos já falando sobre valores. Um sobre o que a gente construiu com R$ 100 mil e outro com R$ 150 mil. Em cada um deles a gente tentou uma abordagem diferente. Em um deles a gente foi falando as fases da obra e quanto que a gente gastou de mão de obra e materiais. E no segundo vídeo a gente mostrou quanto que a gente gastou de materiais para chegar até naquele ponto específico. Agora a gente vai fazer algo mais amplo, vai mostrar um pouquinho a casa para vocês e vamos dizer o que a gente gastou mais ou menos ali em cada parte da obra. Ah, e aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que toda semana nós estamos trazendo vídeos incríveis, mostrando para vocês como que vocês podem construir de forma mais econômica. Ah, e já clica aí no sininho para você não perder nenhuma novidade. Comenta também o que você tá achando. Seus comentários são muito enriquecedores, ajudam muito. E acredite, a sua dúvida pode ajudar muita gente. E a primeira parte que a gente começou a construir aqui foi a fundação da nossa casa. Aqui a gente gastou R$ 19.186,03. Uma boa parte disso foi na parte de mão de obra. Isso porque a gente estava sem ajudante no momento, a gente não estava conseguindo profissional para trabalhar. O solo era muito compactado, muito duro, muito rígido. E a gente foi aí que a gente descobriu o perfurador de solo, que foi uma estrutura, é uma dica que a gente deu lá no início do canal. Se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o vídeo aqui e também lá na descrição, que foi uma revolução aqui. Aí adiantou bastante o processo. Mas dentro dessa fase, né, a gente gastou aí esses 19 mil, 13 mil foi só de materiais e 6 mil foi de mão de obra. Em relação à alvenaria, a subida das paredes aqui, né, junto com as colunas, a gente gastou R$ 27.786,65. Nessa fase foi a fase que a gente teve aí a nossa conclusão com argamassa polimérica. É uma fase que gastou bastante com madeiras, inclusive eu vou deixar a lista de todo o material que a gente usou, né? Vou deixar uma planilha ali bem organizada e também em PDF, facilita para quem quer ver no celular. E é claro, todo esse controle de obra a gente teve graças à nossa planilha de controle, que é uma planilha que a gente elaborou e vem modificando ao longo do tempo para deixar cada vez mais fácil de utilizar. E a gente está disponibilizando também essa planilha para quem quiser adquirir. É só você clicar no link ali embaixo. Esse valor da planilha não é um valor que a gente está lucrando, é um valor que a gente vai usar para revestir aqui no canal. Então, por exemplo, esse microfone que eu estou usando já foi adquirido graças a vocês, ao incentivo que vocês estão dando em relação à compra da planilha, que a gente sabe que é algo muito útil, a gente utiliza bastante aqui, dá um controle diferenciado para quem está construindo. Então a gente sabe o quanto isso vai ajudar vocês e isso ajuda a gente também a trazer para vocês conteúdo de cada vez mais qualidade. E nessa fase de mão de obra nós gastamos R$ 11.630 e de materiais nós gastamos R$ 16.156,64. E a laje, que foi um ponto crucial também, né? Um ponto muito emocionante para quem está construindo. Quando a gente chega nesse ponto da obra, é um ponto assim que a gente percebe que aquele terreno, aquela obra agora virou uma casa. E a gente já consegue deslumbrar de forma mais clara a casa que está surgindo ali. Nessa fase da laje, a gente gastou R$ 29.568,54. Tanto as vigotas, o EPS, alguns locais que a gente colocou o tijolinho também. Também entrou aqui alguns elementos de fachada. E aqui eu tenho que mostrar para vocês terem uma ideia do que a gente precisou fazer. Aqui, ó, a gente voltou para a parte da frente da casa. Todo esse beiral aqui, ó, tem aqui a platibanda. Isso aqui a gente usou para reforçar. Isso porque na parte de baixo ali, para dar um acabamento melhor, a gente vai colocar também o drywall para dar um acabamento melhor, para deixar algo mais primo aqui na frente, na fachada da casa. Isso porque a entrada é simplesmente o ponto mais interessante da casa, o ponto que vai chamar a atenção, que vai fazer com que essa casa seja muito mais valorizada. Então a gente fez essa modificação e isso tudo entrou junto desse valor da laje, por isso que a laje ficou um pouco mais cara. Ainda assim foram 13 metros cúbicos de concreto, todo esse somado deu esse valor, né, de R$ 20.728. E a gente gastou aqui de mão de obra, né, R$ 8.480
R$780. Fora isso, para rebocar não só a parte interna, mas também a parte externa aqui da casa, né? Esse paredão, mais toda a parte por fora, a parte por dentro da casa, a gente gastou de reboco R$14.786. A gente gastou quase R$7.000 de material e R$7.880 de mão de obra. E antes da gente ir pra laje, né, eu tô aqui dentro do banheiro principal da casa, né, e a gente já tá dando um acabamento, vocês podem perceber, já começamos a parte de acabamento. Preciso falar um pouquinho sobre a parte de elétrica e hidráulica. Parte de elétrica a gente comprou, não tem instalação elétrica ainda. Isso foi uma opção que a gente tomou, a gente comprou, sempre procura comprar materiais na promoção, então a gente comprou no momento que o preço estava bem mais em conta, então a gente fez a compra de toda a parte elétrica, toda a parte de fiação, para não dizer que a gente não comprou tudo, a gente deixou a parte de disjuntor para comprar mais para frente um pouco, mas ainda não fizemos a instalação. Aqui a gente está dentro de um bairro, não é um condomínio fechado, e como a gente está com a frente ainda bastante exposta, a gente deixou para colocar essa parte elétrica lá no final, mais para frente, quando a gente fechar a casa, quando a gente vedar a casa. Então, tipo assim, a gente tem alguns artifícios que a gente utiliza, com extensões, com iluminação, para poder dar vazão aos equipamentos que são utilizados para poder fazer a casa aqui, para poder iluminar, deixar bem iluminado para os profissionais poderem trabalhar. Porém, a gente deixou por final isso porque está acontecendo aqui na nossa região, né, na nossa cidade, um roubo muito grande, né, de invasão de obras para roubar a fiação elétrica, isso porque o cobre está com um custo muito alto. Então a gente optou por deixar essa fase mais para frente um pouquinho quando a gente fechar aqui a casa. E dessa parte elétrica, né, do material elétrico que a gente comprou aqui para poder colocar aqui na nossa casa, a gente gastou R$ 5.429,50. E não teve mão de obra porque ainda nada foi instalado. Já na parte de hidráulica, a gente teve um gasto um pouco elevado, que a gente já comprou, por exemplo, a caixa d'água, a gente já deixou instalações aqui colocadas, e a gente gastou aqui R$ 5.964,74, só que só a caixa d'água a gente gastou mais de R$ 1.500, e eu já vou mostrar para vocês a caixa d'água, assim como o telhado, como é que tá ficando. Porém, de mão de obra aqui, a gente colocou só R$ 700, porque na verdade existe um gasto um pouco a mais em relação à mão de obra dessas áreas, que a gente fica difícil às vezes de mensurar. Por exemplo, quando tava fazendo o castelinho da casa d'água, que a gente vai mostrar lá em cima, parte do processo de construir aquele castelinho era fazer a instalação, já puxando a instalação hidráulica ali. Então, tipo assim, não foi um bombeiro hidráulico específico que fez só aquilo, foi feito em conjunto. Então a gente fica às vezes com a dificuldade de conseguir diferenciar em que momento ele estava trabalhando com uma coisa e qual momento ele estava trabalhando com outra. Por isso até que o castelinho da caixa d'água ficou um valor um pouco mais alto, porque a mão de obra lá acabou ocupando um pouco desse que seria de hidráulica. Mas de qualquer forma, vamos para lá e aí vocês vão entender um pouquinho melhor o que foi feito lá em cima. Eu tô aqui dentro do castelinho da caixa d'água, vocês podem ver a caixa d'água aqui. Tem esse outro sistema que a gente colocou aqui, tanto para captação de água que tá vindo aqui da telhada aqui em cima, quanto aqui do lado, que a gente deixou um sistema aqui preparado para que quando a gente quiser desmontar a caixa d'água, quando a gente quiser lavar a caixa d'água, a gente consegue fechar aqui e fazer com que a água desça junto com a água que desce da calha. Aqui é um pouco mais escuro, tá? A gente ainda vai botar a iluminação aqui. A gente deixou ele rebocado, a gente deu um altinho aqui, né? Fez uma outra laje para poder suportar o peso da caixa d'água. A caixa d'água também tem espaço para a gente poder subir e entrar dentro dela. E a gente deixou um espaço confortável para guardar restos de piso, algum material a mais. A entrada aqui também da castelinho da caixa d'água ela é um pouco maior para poder facilitar a entrada. E aqui também tem a nossa passagem, né, para o restante do telhado. Nesse castelinho aqui a gente gastou R$ 6.400, sendo R$ 1.900, né, praticamente R$ 2.000 aqui de material. E de mão de obra nós gastamos R$ 4.400. Isso porque eu te falei, parte da parte hidráulica também, né, que foi puxada aqui, a gente acabou colocando junto, porque estava fazendo os dois ao mesmo tempo. Então tem toda essa parte de instalação hidráulica também que tá aqui no meio. E agora vamos pro telhado. E aqui nós chegamos no nosso telhado, tá? Aqui a gente entrou o valor da platibanda, né? A platibanda é esse murinho que vai esconder o telhado. Aí tem a parte de madeira, as telhas, impermeabilizante não só do telhado, né? Não só para impermeabilizar a telha, mas também para impermeabilizar a lateral, para que quando chova, né, não entre ali naquela fresta ali, não fique entrando água. Preparamos a calha também e deixamos a calha aqui no meio para receber toda a água, já preparada para descer aqui. A gente mais para frente vai fazer um sistema para coletar água da chuva. Isso já vai estar nas melhorias que a gente vai estar fazendo aqui agora no futuro, antes de terminar o fim da obra, a gente já vai estar com isso preparado. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez, como é que a gente vai fazer essa parte. E nesse momento a gente está terminando de passar aqui o primer aqui na lateral para colocar a fita que vai fazer a vedação final aqui. E a única coisa que a gente ainda não fez é lá na frente, quando a gente for fazer a fachada, a gente vai colocar uma pedra, né? Lá na frente a gente vai colocar mármore para poder, na pingadeira da frente ali, para poder ficar mais em harmonia com a fachada, tá? Nesse momento aqui a gente gastou no telhado R$ 29.445,99,
sendo R$ 16.984 de materiais e R$ 12.400 de mão de obra. Nós também já começamos a fazer o acabamento aqui da casa. Isso, a gente comprou grande parte do material, os pisos eles já estão praticamente todos comprados da casa. A gente já explicou as estratégias que a gente usou em outros vídeos também, de como a gente comprou, como a gente conseguiu negociar e pagar mais barato nesses pisos. Com isso a gente gastou aqui de acabamento, nesse momento, R$ 33.233,78. Desse, a maior parte foi de material, são R$ 26 mil em materiais, e aqui entra todos os pisos da casa, a parte de argamassas, a porta também, a gente já comprou algumas portas internas, a porta principal da casa também está nesse valor, a porta principal da casa a gente gastou em torno de R$ 1.500 só ela, e de mão de obra, como começou a instalação agora, recentemente a gente gastou até o momento R$ 7.140. Fora isso, nós temos as despesas que nós chamamos de despesas gerais. Aqui entram coisas que às vezes a gente não consegue diferenciar, se é alvenaria, se é hidráulica, elétrica, são coisinhas que vai fazendo ao longo do tempo. Fora isso, tem materiais que vão ser utilizados ao longo do tempo, né? Fora essa obra também a gente vai utilizar em outras obras, como betoneiras, ferramentas que vão quebrando ao longo do caminho, carrinho de mão, balde. Então, com tudo isso, a gente gastou aqui R$ 13.621,97. Nessa fase, nesse valor, né, você pode ter achado um pouco alto, entra também o que a gente costuma usar na nossa lojinha, tá? Isso aqui é uma dica que vale milhões. Quando você tá numa obra, às vezes você não consegue estar o tempo todo, você que tá gerenciando a obra, tá o tempo todo ali disponível para poder pagar determinado tipo de coisa. O que a gente tem aqui, de acordo com uma loja próxima, que é uma loja menor, mas que tem bastante diversidade de materiais que nos ajudam aqui. A gente sempre coloca um valor de crédito, eu sempre coloco ali R$200 de crédito, normalmente dura uma semana, às vezes dura um pouco menos, às vezes dura mais. Esses R$200 de crédito são coisas que, precisou de um prego, precisou de um arame, às vezes você não tá ali no momento. Eles mandam um valor no WhatsApp falando, ó, o pedreiro veio aqui e buscou X. Eles mandam pra gente, então a gente tem controle do que tá sendo gasto. E ao mesmo tempo não tem a necessidade da gente tá indo até a loja ou tá fazendo em Pix, então a gente vai lá, põe no cartão de crédito mesmo, a gente vai botando crédito dentro dessa loja, né, tendo a responsabilidade de quem vai poder buscar, e eles sempre entram em contato com a gente. Então a gente vai fazendo esse controle junto com eles, e por isso esse valor ficou um pouco mais alto. E com isso a gente chegou ao valor final da casa de R$ 185.414,06. E aí, o que você achou? A gente gastou muito, gastou pouco? Como é que tá o andamento da obra? Diz aí o que você tá achando, comenta aí com a gente, vamos bater um papo, construir algo muito legal, dá um prazer muito gostoso na gente, tá vendo tudo acontecer. A gente chegava aqui no início do ano e não via nada. Se você for pegar o primeiro vídeo lá do canal, que eu apresentava o canal, a gente mostrava o terreno, só um monte de material e sem nada, e de repente tem praticamente uma casa pronta, tá? A gente tá naquela fase de acabamento, a gente tá na reta final, é o momento em que a gente acaba gastando um pouco mais, então por isso fica mais acelerado. O vídeo de 150 mil a gente gastou há pouco tempo, mostrou pra vocês há pouco tempo. E agora esse vídeo de 220 mil é porque a obra vai chegando nesse momento e vai gastando um pouco mais. A parte de acabamento, ela é muito mais custosa, ela gasta muito mais. Porém, é muito prazeroso quando você vai tudo construindo ao longo do tempo, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Assim que a casa estiver pronta, assim que a gente continuar avançando na obra, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. Eu quero que vocês entendam que dá sim pra tirar o sonho de vocês do papel e construir a sua casa. E eu vou aproveitar que a gente tá terminando aqui e vou deixar duas sugestões pra você. Um é uma playlist com o que a gente já gastou, né, os vídeos que a gente fez sobre custo de obra. E um outro é um vídeo que a gente fez semana passada, falando sobre algumas coisas que podem deixar a sua construção mais barata. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve. Até logo. Até mais.